Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 158. Somos todos um. Oi, gente, tudo bem? Vamos então continuar o assunto sobre ser, a gente fazer parte de uma única coisa, de um todo. O que foi falado então no episódio anterior sobre a gente saber da nossa importância dentro desse todo, que é a sociedade, que é o mundo. E quando o Dr. Dr. Wayne Dyer fala sobre sermos algo só, e que a maneira como nós nos sentimos afeta o outro, que é isso que a gente comentou no episódio anterior sobre a célula, que quando ela está em harmonia, ela não incomoda a célula que está perto dela, e quando ela está em estresse, quando ela não está tranquila, ela vai então inquietar a próxima célula que está. Então, a maneira como nós nos sentimos afeta o outro. Mas ele também fala que a gente deve aprender a não se deixar afetar com o comportamento do outro. Não deixar que o comportamento dessa outra pessoa que está em estresse, que não está tranquila, que não está em harmonia, não deixar que isso domine e tome conta da sua vida. Em que sentido que eu estou falando? Geralmente tem pessoas que vão ser mais grossas, mais mal educadas, vão responder de uma maneira que você não estava preparado. Isso pode te deixar fora de harmonia, pode te tirar do sério, pode te deixar realmente muito bravo e querer responder aquilo. Porém, quando a gente responde dessa maneira, a gente deixa de ter o poder sobre a nossa vida. Então, ele comenta sobre essa situação que tem de que sim, uma célula incomoda a outra, uma célula pode influenciar o comportamento do outro, uma pessoa pode influenciar o comportamento do outro, só que esse outro tem a capacidade também de pensar e falar, não vou deixar me abalar. Eu sei que não é fácil, isso é um exercício que muita gente tem que fazer, muitas pessoas têm que fazer, e seria maravilhoso se todo mundo tivesse esse controle, né? Só que não é bem assim, porque todo mundo tem um pouco de desequilíbrio dentro da gente. Então, ele fala assim, é importante a gente cultivar nossa harmonia interna, e isso com certeza ajuda a elevar a energia das pessoas ao nosso redor. Mas não temos controle sobre como as pessoas enfrentam ou respondem o dia delas, aos desafios que elas enfrentam. Então, em ter consciência disso ajuda você a manter o seu bom humor, a sua boa energia, mesmo quando os outros não são tão gentis com você. A maneira de ter a harmonia dentro de você é através dos pensamentos. Então, o Dr. Wayne fala que é o que você vai deixar entrar. Ou se entrar, ter consciência para deixar sair. Que você não quer, que você quer manter a sua harmonia. E o Dr. Wayne fala assim, se alguém te envia ódio, mas você só tem amor dentro de você, então será com amor que você vai retribuir. Sendo assim, aquilo ou como você retribui, ajudará então a dissolver o ódio do outro. Então, quando a gente tem muito amor dentro da gente, quando a gente está em equilíbrio e a pessoa é mal educada, você consegue responder com amor e falar, não, eu entendo, você deve estar tendo um dia ruim hoje, eu sinto muito, tem alguma coisa que eu possa ajudar?
imagina como que você vai dissolver aquela pessoa que estava tendo talvez um dia, uma semana, um mês ruim. É difícil brigar com alguém que não quer brigar, certo? Você já tentou discutir com alguém que não tá afim de discutir? É bem difícil quando a pessoa não tá nem interessada na discussão. E aqui eu vou abrir um parênteses que sobre essa tomada de responsabilidade que tem um pouco a ver com isso, que é uma coisa que a gente está tentando ensinar muito, a gente está ensinando todos os dias. E foi engraçado que esse meu episódio já tinha escrito, ele já estava escrito e acabamos de passar por uma cena que até vou acrescentar aqui. Porque a gente está ensinando eles que é importante a gente assumir as responsabilidades de tudo que acontece na nossa vida. E a gente tá tentando fazer isso com eles para evitar, porque principalmente meu filho mais novo, ele tem a mania de falar, não fui eu. A primeira coisa que ele fala é não fui eu. E falamos para ele sempre isso, sempre ter a responsabilidade. Se algo aconteceu, você estava presente de alguma maneira, você tem responsabilidade. Ainda mais responsabilidade na maneira como você reage a essa situação. E o que eu falei que acabou de acontecer, a gente estava assistindo um episódio que a gente gosta, de um seriado, e ele não para quieto, simplesmente ele não para quieto, ele tem muita energia, a gente até comprou um mini trampolim para ele ficar pulando do lado do sofá enquanto a gente assiste, porque ele realmente não consegue parar quieto, apesar dele assistir, ele não para quieto. E nesses dias não para quieto, hoje ele estava rodando pelo sofá, assistindo e rolando pelo sofá, e de repente desligou a TV. No que desligou a TV, a primeira coisa que ele falou, não fui eu. Só que assim, não tinha ninguém no sofá, o controle estava com ele, e assim, a gente falou, não, peraí, a gente parou tudo, e o que tá acontecendo aqui? Daí ele já fica bravo. Aí a gente fala, não, a gente quer só que você conte o que aconteceu. Se o controle não tá comigo, não tá com ninguém, ou se a gente sabe que foi você, qual que é o problema de você falar assim, desculpa, apertei o botão sem querer. Aí a gente fez ele repetir isso, fez ele entender que não tem problema nenhum, que a gente não ia ficar brabo com ele de maneira nenhuma dele falar isso. Ops, foi sem querer, desliguei a TV. Mas não, o que ele escolhe? Ele escolhe falar, não fui eu. Não fui eu. Como se o controle tivesse desligado a televisão sozinho. E o que a gente tenta explicar para ele é que quando a gente assume a responsabilidade, a gente não entra numa briga. A gente evita essa briga, porque você já assumiu a responsabilidade, já acabou ali o problema. Agora, e isso já falei com ele em outras discussões, eu falei, se você já tivesse assumido já do começo, eu não estaria nem aqui falando com você. Eu não estaria nem discutindo com você aqui o que aconteceu. Não estaria aqui te ensinando coisas que você já sabe, que você está cansado de escutar a gente repetir, mas a gente vai repetir para você entender que você sim pode assumir. A gente só quer que você tenha consciência que não tem problema assumir as coisas que a gente faz. E quando a gente faz isso, a gente elimina qualquer briga. E eu já falei para ele sobre isso quando você está discutindo na escola. Se alguém fala para você, a pedra é verde, você está vendo que a pedra é azul, você vai colocar teu ponto. A pedra é azul, eu estou vendo que ela é azul. Se continuar a discussão, você vai falar assim, tá ok. Se você acha que é verde, se você vê verde, tá ótimo, pode ser assim. Eu falei, a outra pessoa vai ficar tão abismada com essa tua atitude que não vai nem saber o que responder. E ali acaba a discussão, você para de gastar energia com uma discussão que não precisa. Então, mais uma vez, mesmo a ideia disso não é assim, então agora eu não vou mais assumir, não posso mais dar minha opinião. Sim, você vai dar opinião. Só que tem discussões, vocês sabem, tem discussões que não tem fim. E é melhor a gente estar em paz do que estar certo. É muito mais gostoso para a vida você estar em paz do que estar na consciência, não, eu tô certo. No próximo episódio, quero ver se eu vou falar com vocês sobre ego. O ego sempre quer que a gente esteja certo. O ego pede com que a gente confirme, que a gente tem certeza. Viu? Eu falei que estava certo. Enfim,
A ideia, então, aqui é aliviar a discussão, é parar a discussão, é retornar com amor àquele ódio que está acontecendo, para trazer mais harmonia. Então a gente tenta ensinar que não tem nada de errado, assumir, e que é sempre bom e melhor ser honesto e confessar o que houve. E a gente precisa, e mesmo nesses casos, quando a gente sabe, tem certeza que tem razão, enfim, por vários motivos, a gente tem como ainda terminar essa discussão deixando aquela pessoa querer ser certa. Se o ego dela tá pedindo isso, a gente vai entregar a paz. Primeiro a gente busca a harmonia. Escolha não querer estar sempre certo. Escolha ter paz. Você sabe que você não precisa entrar numa discussão ou alimentá-la para provar para alguém que você é melhor. Qual a necessidade disso? O que você ganha com isso? Então saia de perto da desarmonia. Quanto mais pessoas fizerem assim, mais paz nós vamos buscar. Porque, mais uma vez, somos todos um. E se a gente quer paz, a gente precisa buscar a harmonia dentro de tudo que a gente vive. Porque se a gente pensar em cada pessoa, somos pequenininhos, mas se todos os pequenininhos fizerem esse movimento, vira uma grande harmonia. E mais uma vez, eu sei que não é fácil, não tô falando aqui para vocês que eu tô sempre em harmonia, que é tudo sempre perfeito. Todo mundo tá sempre em processo de crescimento, de aprendizado. Só que quanto mais a gente escuta essas coisas, quanto mais que as pessoas falam, e se você escutando aqui, se você passar isso para frente, mais pessoas terão consciência no momento de uma discussão, no momento de uma briga, que ela pode ser parada e a harmonia volta. E eu acho que a gente tá precisando muito, muito, muito de harmonia nesse mundo, né, gente? Então é isso que eu tinha para vocês hoje. Desejo um dia maravilhoso para vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Beijo, tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!